Boa tarde, caros estudantes. Na aula de Sociologia de hoje, nós iremos tratar sobre o poder nos diferentes campos sociais. Então a gente viu vários elementos principais do que diz respeito à teoria sociológica sobre poder, os significados de poder, os tipos de poder, a questão também de poder simbólico, divergência, as instituições disciplinares, totais, sociedade de controle. Nessa aula nós já teremos um foco mais prático do que teórico de uma forma geral, pensando como o poder ele acaba atuando de fato nas diferentes esferas da sociedade. Para entender isso, nós devemos ter em vista uma teoria de Pierre Bourdieu, que nós já tratamos, que é o chamado campo. E o que seria o campo? A teoria dos campos na sociologia de Pierre Bourdieu. Basicamente, o campo é a objetificação do social. Como assim? Basicamente, campo representa o espaço simbólico no qual nós temos determinados agentes que estão em constante luta para validar e mesmo legitimar as representações. Então, o campo ele é um espaço simbólico no qual nós temos diferentes sujeitos que acabam disputando o que seria chamado por Bourdieu de a classificação dos signos. E o que seria a classificação dos signos? Basicamente diz respeito a determinar o que é adequado ou não num determinado código de valores que se encaixa num determinado campo social. Então, para dar um exemplo de como ocorreria, por exemplo, no campo da arte, que Bourdieu ele afirma, sobretudo quando ele fala do capital cultural, nós temos um conjunto de valores, um conjunto de regras, vamos dizer dessa maneira, que determina o que é considerado a cultura ou a arte erudita, o que é considerado cultura popular e o que nem mesmo é considerado cultura. No entanto, existem várias forças que atuam nesse campo. Então, nós devemos pensar que Bourdieu ele acaba se valendo muito da teoria do capital marxista, mas ele expande ela para outras esferas. Tanto que Bourdieu, na verdade, ele afirma que existem vários tipos de capital, e não apenas o capital econômico marxista, que basicamente determina a base da sociedade. Então, Bourdieu ele determina vários tipos de capital, que seria o capital econômico, que diz respeito aos recursos financeiros, aos meios de produção, a questão também da organização das relações econômicas e trabalhistas, que seria mais próximo do conceito de capital para Marx, Mas também ele acaba definindo o capital social, que é a capacidade de estabelecer e influenciar as relações sociais, e que é muitas vezes correlata ao capital econômico, o capital cultural, que nós já tratamos, que diz respeito basicamente ao que é herdado na família e acaba sendo obtido no sistema educativo, que está muitas vezes vinculado com a noção de inteligência, também com a noção de cultura, que nós vimos na aula anterior, que muitas vezes os próprios sistemas, eles acabam valorizando uma noção unilateral de cultura ou uma noção unilateral de educação e inteligência, priorizando certas aptidões em detrimento de outras, e também o capital simbólico, que acaba se relacionando muitas vezes com prestígio e com a honra. Então, no caso, para você ter um determinado grupo que acaba exercendo domínio num campo, e então acaba instituindo uma série de regras dentro desse campo, geralmente, esse grupo acaba sendo detentor de, pelo menos, a maior parte, se não de todos esses capitais. E muitas vezes eles estão interrelacionados. Bourdieu, ele não pensa esses 4 tipos de capital como separados. Então, muitas vezes o capital econômico, a detenção dos meios de produção, acaba, por sua vez, influenciando os modos de comportamento social. Então, muitas vezes o capital econômico se vincula ao capital social, que, por sua vez, também se vincula ao que é determinado como cultura ou inteligência, o que então se vale do capital cultural. E, no caso, aquele que detém o controle desses capitais, o capital econômico, o capital social e o capital cultural, acaba tendo o capital simbólico também, que no caso diz respeito à honra, à autoestima, ou prestígio, de uma forma geral. E, no caso, os detentores desses capitais, eles acabam exercendo o poder nos campos. Então, eles que acabam determinando as regras
regras, os valores, as condutas que devem ser estabelecidas nos campos. E aqueles que não se adequam a esses valores, eles acabam sofrendo muitas vezes o que Bourdieu chama de violência simbólica, né? E o que seria a violência simbólica para Bourdieu? Violência simbólica não é necessariamente uma violência física, estabelecida por uma coerção mais imediata ou mais visível. E sim, ela acaba sendo muitas vezes uma forma de afastamento ou até ridicularização, tratamento como divergência daqueles que não se adequam a um determinado campo, né? Às regras de um determinado campo. Então vamos pensar, por exemplo, no campo de uma empresa, né? Ou no mundo empresarial mesmo, né? De uma forma geral podemos pensar assim, né? Em que nós temos, por exemplo, certos padrões de vestimentas, né? Certos padrões de vestimentas que são valorizados. Então, os detentores da empresa, né? Os que controlam o meio empresarial, eles acabam determinando um certo padrão de etiqueta, né? E um certo padrão de indumentária para que os funcionários sigam. Aqueles que não seguem, ou por vontade própria, ou então porque não possuem recursos para adquirir aqueles determinados tipos de roupa, eles acabam sendo afastados, né? São expostos às vezes ao ridículo, né? Suas propostas muitas vezes não são aceitas, né? Acabam sendo ostracizados ou marginalizados. Então, resumidamente, seria mais ou menos assim, né? Que esse conceito do campo, ele acaba funcionando, né? E no caso, o campo, ele acaba, né, sendo vinculado com o poder simbólico que nós tratamos na aula anterior e o hábitos também, né, que diz respeito à própria internalização e à significação, né, da própria estrutura, né, da própria estrutura social presente no campo, né, quando na verdade a estrutura que está presente nas relações sociais acaba sendo internalizada na própria mente dos indivíduos, né, na própria psique dos indivíduos, né. Então nós temos essa noção de campo intimamente vinculada ao hábitos e intimamente vinculada também à noção de poder simbólico, né? No entanto, como Bourdieu mesmo afirma, né, diferentemente do que Durkheim afirmava, quando ele dizia dos fatos sociais, de um conjunto de regras de conduta rígidas que são externas ao indivíduo, para Bourdieu, né, as regras, né, as condutas que são determinadas em um campo, elas não são externas aos agentes. Pelo contrário, né, na verdade, é um processo dialético entre a sociedade externa ao indivíduo e entre o próprio indivíduo, a psique do indivíduo, que estão mutuamente se influenciando, fazendo com que o campo ele seja uma coisa fluida, né? Então acaba muitas vezes sendo um ambiente, um espaço de lutas e de reivindicações que pode se alterar constantemente. Então, além de regras rígidas que acabam se alterando apenas em situação de anomia, na verdade, né, os campos eles estão constantemente em disputas, né? Eles são fluidos, porque nós temos os grupos subalternos muitas vezes reivindicando, né, e lutando para ter seu reconhecimento, e isso pode alterar as relações de poder dentro de um campo, alterando também as normas e as regras que nós temos, né? A gente pode até pensar no próprio meio empresarial que nós já acabamos de citar, nós temos a situação, né, de que antigamente havia um código de conduta muito mais rígido no meio empresarial. Atualmente, embora ainda exista, né, esse código já se torna mais fluido, né? Muitas empresas modernas, elas acabaram abandonando muitas dessas regras de conduta, né, deixando o ambiente mais fluido, um ambiente mais livre no que diz respeito a vestimentas e a determinados comportamentos, desde que elas não prejudiquem o coletivo, né, ou supostamente não prejudiquem o coletivo. Então, assim, seria impraticável, né, tentar versar sobre todos os possíveis campos sociais. Então, eu acabei, né, nessa aula selecionando alguns campos em que essas disputas têm se tornado mais perceptíveis de uma forma geral. Então, nós podemos começar tratando, né, sobre a relação entre poder e gênero, né? Então, poder e gênero é uma relação que também é bastante tênue, né? É uma relação muito, muito forte, né? Embora muitas vezes imperceptível, né? Que diz respeito basicamente como determinadas relações de gênero são delimitadas por relações de poder, né? E aí nós temos inclusive, né, a própria questão de comportamentos esperados, né? Ou seja, o gênero como um próprio campo social, né, no qual nós temos determinadas regras de conduta que são delimitadas para um grupo e para outro. Então, pensando, por exemplo, no exemplo mais clássico, as noções de masculinidade e feminilidade, né, elas são definidas socialmente, mas elas estão vinculadas também à relação de poder, principalmente o poder mais masculino, né, como é o caso do sistema patriarcal ou patriarcalismo, que seria o sistema social em que o masculino detém
o poder nas diferentes esferas da sociedade, ou seja, o masculino acaba sendo o detentor dos tipos de capital, o econômico, o social, né, o cultural e o simbólico de uma forma geral. E justamente pelo masculino acabar sendo o detentor desses tipos de capital, ele acaba estabelecendo várias relações de dominação baseada nas noções e nos papéis também de gênero. Então, por exemplo, a própria noção, né, da masculinidade, pelo menos na sociedade ocidental, né, como muitas vezes vinculada à virilidade, à força, né, à coragem, à atividade também, né, másculo, né, de uma forma geral, enquanto que o comportamento feminino ou a feminilidade já é mais vinculado à submissão, à fragilidade, à delicadeza, à maternidade, à passividade de uma forma geral, né? Então a gente tem um campo no campo do gênero, né, do que diz respeito a um predomínio do masculino e que acaba muitas vezes determinando, né, comportamentos mais impostos, né, de dominação para o masculino e mais submissos para o feminino. Então, né, nós temos vários sociólogos e sociólogas que trabalham sobre esse tema, né, e sobretudo porque justamente pensando a própria noção do campo como um espaço de luta, um espaço constante de confronto, né, entre os agentes sociais, né, nós percebemos muitas vezes as alterações, inclusive nessas noções de gênero, né, mostrando como muitas vezes essas relações de poder podem ser fluidas, né? Então, se nós observássemos, por exemplo, há 50 ou há 40 anos, as noções de masculinidade e feminilidade eram muito bem delimitadas, sendo que não havia nenhuma possibilidade fora desse circuito. Agora, atualmente, né, as relações de masculinidade e feminilidade, embora ainda existentes, elas são mais líquidas, né? Elas acabam sendo mais tênues, fora que acaba se permitindo também outras alternativas, né, além desses dois meios, né, pensando na própria questão, né, das identidades de gênero, do não binarismo, né, do transgênero, de uma forma geral, né, que acaba desafiando, acaba confrontando esse sistema binário de masculino e feminino. Então, para demonstrar alguns aspectos de como essas relações elas acabam sendo evidentes, nós temos novamente o Erving Goffman, em um de seus textos, né, Gender Advertisements, né, de 1976, que seria basicamente algo como propaganda, né, ou marketing de gênero, podemos traduzir dessa forma, em que ele fala, né, que nós temos uma hiperritualização das relações de gênero em propagandas e em anúncios. Como assim uma hiperritualização, né? É a noção de hiperrealidade, né? O que seria a noção de hiperrealidade? A hiperrealidade é um conceito, né, que foi desenvolvido bastante pelo Baudrillard, né, e também pelo Guy Debord, né, em Sociedade do Espetáculo, né, e que trata principalmente, né, de uma noção de uma realidade mais real do que si mesma, né? Porque pensando assim, como nós já vimos quando nós tratamos de Weber, a realidade, ela, na verdade, ela tem uma série de falhas, né, quando nós aplicamos a teoria, né? Ou seja, nunca uma teoria, né, que diz respeito à sociedade, ela é 100% aplicável num contexto social real, né? Por isso que existem os tipos ideais. Os tipos ideais, eles são ideais porque eles não existem, né? Eles são, vamos dizer assim, uma referência para nós entendermos a sociedade, né? Mas nós devemos ter em vista que as relações sociais, elas nunca vão ser tão completas como os tipos ideais, pois o próprio ser humano ele está em constante modificação a partir das suas relações de socialização, né? Então, nesse sentido, né, quando nós tratamos, né, dessa noção de tipo ideal ou mesmo de hiperrealidade, nós dizemos respeito muitas vezes, né, principalmente, né, quando nós pensamos na questão da sociedade do espetáculo, né, a própria espetacularização da realidade, que é muito presente principalmente na mídia de uma forma geral, né, não somente, mas principalmente na mídia, como por exemplo, jornalistas que vão noticiar um conflito, às vezes eles estão bem longe da zona de conflito, mas eles estão muitas vezes com proteção, né, colete à prova de balas, ou então alguma roupa de proteção, ou então, né, que vai ter uma tempestade, os jornalistas estão bem distantes da onde irá passar o furacão ou a tempestade tropical, no entanto eles estão preparados, estão se vestindo de forma preparada para uma eventual tempestade, né, e que acaba passando muitas vezes uma mensagem de espetacularização da realidade, né? Naturalmente que o jornalista, né, ele não será enviado justamente para uma zona de atrito, né, para uma zona de tensão, mas no entanto, para causar um grande impacto da notícia, eles
está muitas vezes se comportando ou se vestindo de um meio pelo qual, né, parece que ele está bem no centro da zona de conflito. Isso, inclusive, daria mais autoridade para o discurso dele, pois ele estaria lá, ele seria uma testemunha visível do incidente ou da tragédia acontecendo, né? E no caso, a própria noção da hiperrealidade também que nós temos muitas vezes, né, do Baudrillard, né, a própria noção de que muitas vezes a mídia, ela passa uma mensagem muito idealizada da realidade, uma mensagem até muito extrema da realidade que nem sempre é assim, como por exemplo, quando nós vimos notícias sobre conflitos, que muitas vezes naturalizam os conflitos, né? Existem dois povos em conflitos, costuma-se afirmar, né, que eles estão constantemente em conflitos, que há grandes rivalidades, né? Costuma-se até invocar a história, né? Traçar origens imemoriais ou origens históricas bem antigas para tratar sobre a natureza desses conflitos, mas que na verdade não é bem assim que acontece, né? Muito pelo contrário, né? Um observador externo, ele pode encontrar uma convivência até relativamente pacífica fora da zona de guerra. No entanto, né, o que a mídia acaba tendo uma grande demanda não é pelas boas notícias, e sim pelas más notícias, sim pelo extremo, pela espetacularização de uma forma geral. E para Goffman, isso acaba acontecendo também no que diz respeito às questões de gênero em propaganda. Como assim, né? O que seria essa hiperritualização das relações de gênero, né? No caso, nós temos, né, quando nós temos certos produtos dedicados a um público masculino, a um público feminino, uma hiperrealidade, né, que diz respeito ao masculino e ao feminino. Então, muitas vezes, comerciais de produtos esportivos, de desodorantes masculinos, perfumes masculinos, roupas masculinas ou coisa do tipo, muitas vezes acabam delimitando, né, personagens ou protagonistas do comercial que são hipermásculos, ou seja, eles são muito masculinos, exercendo funções que são socialmente consideradas masculinas. Mesmo que talvez o ator que está interpretando não seja assim, ele necessita passar uma imagem de hipermasculinidade para não despertar desconfianças no que diz respeito à sexualidade. Afinal, se ele está vendendo o produto para homens, ele precisa ser um ideal de homem que está sendo apresentado. Então, sempre vai apresentar, né, você pensar no contexto brasileiro, comerciais que dizem respeito a produtos para homens, muitas vezes vai ser vinculado a esporte, né, principalmente futebol, né, ou então relacionado à força, né, a reuniões de amigos, como churrascos ou coisa do gênero, sempre vai acabar se reunindo em atividades predominantemente masculinas, ou que são socialmente consideradas masculinas, enquanto comerciais femininos sempre vão dar uma ênfase, né, principalmente na questão da delicadeza, da passividade, mesmo nos serviços domésticos, né? Ou seja, né, uma mulher, né, muitas vezes bastante delicada, né, bastante feminina, hiperfeminina, né, segundo os padrões sociais, realizando serviços, né, realizando práticas que são socialmente atribuídas a mulheres, né? Até em comerciais de produtos de limpeza isso é muito evidente, né? Muitas vezes acaba se mostrando uma família convencional, né? O pai brincando com a criança se suja a roupa dela e quem acaba se responsabilizando por lavar a roupa é a mãe, né? Então mostrando os papéis de gênero muito bem atribuídos nesses comerciais, mesmo que na realidade não seja necessariamente assim. Então nesse sentido, né, nós temos essas relações de gênero, né, que são determinadas muitas vezes por relações de poder bastante explícitas, né, e até extremas, né, até além da própria realidade, que são exibidas em propagandas, em comerciais, principalmente no que tange a produtos determinados para determinados gêneros. Então nós temos as condutas invisíveis e simbólicas que são resultantes dos códigos culturais, né? Então, assim, embora exista o sexo biológico, né? Exista o sexo masculino e o sexo feminino, biologicamente falando, os significados que são atribuídos ao sexo, eles são sociais e culturais, né? Então eles são atribuídos socialmente e são atribuídos culturalmente, né? Então, por conta disso, né, nós temos em uma determinada sociedade uma série de condutas esperadas com base no físico, né? E que até se vincula à própria noção do biopoder de Foucault, né? O controle sobre o corpo, né? O controle sobre a qualidade de vida, no qual o corpo ele também acaba sendo um ambiente de disputa do poder. E a gente testemunha isso, né, com bastante eficiência na atualidade, né? Cada vez mais nós temos movimentos feministas reivindicando que as mulheres tenham liberdade sobre seu próprio corpo, né? Por que liberdade sobre seu próprio corpo? No que diz respeito, né, que no
no campo do gênero, nós temos muitas relações de poder que estão envolvidas no corpo, né? Tanto no masculino quanto no feminino, mas principalmente no que diz respeito ao feminino, né? Porque se a gente parte do pressuposto de Bourdieu, né, de que o campo ele tem uma série de códigos de conduta e aquele que não respeita os códigos de conduta é ridicularizado, o masculino também estaria incluído, só que em menor intensidade, né? Então, por exemplo, os homens que acabam não se adequando aos padrões de masculinidade também são motivos de afastamento, ridicularização ou escárnio. Mas no caso da mulher, né, existe uma relação de poder muito mais evidente, né, uma relação de poder muito mais presente, que determina até mesmo alguns parâmetros que ela deve seguir, o comportamento, o modo que ela deve andar, se sentar, se vestir, né, também se ela deve sair à noite, né, se ela deve sair desacompanhada. Todas essas práticas que dizem respeito ao corpo feminino, né, são muitas vezes disputadas a partir de relações de poder. E atualmente, né, como nós temos uma grande discussão com base nisso, nós percebemos como esse campo ele é um ambiente de disputa, né? Cada vez mais vários grupos femininos, né, até feministas mesmo de uma forma geral, reivindicando mais e mais que a mulher ela tem a liberdade sobre seu próprio corpo e sobre a sua decisão de escolha, sobre o que ela deve fazer com o corpo, sobre a forma como ela deve se portar, sobre a forma como ela deve agir, entre outros exemplos, evidenciando essas disputas. Ao mesmo tempo, a gente tem oposição também a esses movimentos, né, que acaba também muitas vezes se agarrando no status quo e nas relações de poder vigente e que se opõem a essas novas perspectivas, né? Sobre isso a gente tem, né, a noção de gender display, né, o papel de gênero, né, que são os marcadores rituais de pertencimento a grupos de gênero, né, quando nós temos certas condutas que são atribuídas aos gêneros e aquele que não segue rigidamente essas condutas acaba sofrendo violência simbólica, se não até violência física mesmo, né? Então, mesmo atualmente em que as relações de gênero elas têm um pouco mais de fluidez do que antigamente, ainda existe sim uma série de comportamentos esperados para o masculino e para o feminino, né? E embora até mesmo a própria homossexualidade, né, e até os transgêneros, né, acabem sendo cada vez mais aceitos socialmente falando, ainda existe uma reação que às vezes é até violenta contra esses grupos, né? Sobre isso nós temos Gayle Rubin, né, que afirma em Tráfico de Mulheres, nota sobre a economia política do sexo, a ideia, né, de que as relações de dominação de gênero refletem a lógica capitalista. Isso, de certa forma, é até um pouco inspirado na ideia do Engels, né? O Engels, Friedrich Engels, né? Um dos fundadores do socialismo, que acabou, né, determinando, né, a noção de que o patriarcalismo ele é correlato à propriedade privada e às formas de dominação. Então, nesse sentido, né, Rubin acaba afirmando, né, que nós temos toda uma terminologia de gênero envolvida e que muitas vezes acaba incorporando as relações de dominação econômica, né, o capital econômico, nas relações entre sexos, né, nas relações entre diferentes gêneros, estabelecendo o masculino e o feminino, sendo que uma seria reflexo da outra, né, ou seja, as relações de dominação presentes em gênero acabam sendo muitas vezes reflexo das relações de dominação no sistema capitalista, né? Então, pensando até em alguns contextos anteriores, né? No caso, por exemplo, nos anos 70, mesmo quando Rubin estava escrevendo, em que basicamente, né, ainda havia uma grande dificuldade da imersão da mulher no mercado de trabalho, né? Em que ainda estava começando uma imersão em massa, não só da mulher no mercado de trabalho, mas com os mesmos direitos trabalhistas e também, né, com a sua participação na diretoria ou no setor administrativo, né? Então, é que acabaria mostrando como o sistema capitalista ele é masculino e muitas vezes dificultava também a ascensão das mulheres dentro desse mesmo sistema. Já John Scott, em Gênero, uma categoria útil para análise histórica de 86, afirma, né, que o gênero ele é a primeira maneira de significar as relações de poder, ou seja, né, no sentido que muitas relações de poder elas são provenientes das relações de gênero, né? Enquanto Rubin afirma que as relações de dominação capitalista elas se refletem nas relações de dominação de gênero, Scott já faz um caminho inverso, né, no sentido de que basicamente é justamente as relações de dominação e de poder vinculadas ao gênero que acabam originando outras formas de dominação, né? E define também que o gênero é definido
definido não biologicamente, mas a partir de relações sociais e culturais que determinam lugares, deveres e direitos distintos, né? Então, gênero seria diferente de sexo biológico, né? Sexo biológico já diz respeito a questões cromossômicas, a questões genéticas, né? Já o gênero, ele é definido a partir das relações sociais e a partir da cultura, né? Ou seja, os papéis que são atribuídos ao corpo, os papéis que são atribuídos aos diferentes sexos, né? E que acaba importando em lugares, né? Como lugar de fala, lugar de expressão, entre outros exemplos, mas também deveres e direitos distintos, né? Mesmo em sociedades democráticas, embora teoricamente homens e mulheres tenham os mesmos direitos, muitas vezes na prática não é isso que ocorre, né? Ainda existe uma grande desigualdade salarial, existe também, né, muitas vezes embora cada vez mais as mulheres tenham ascendido também a cargos de diretoria e de administração, ainda é uma coisa recente, fora também, né, fora dos padrões clássicos de masculinidade e feminilidade, né? A homossexualidade mesmo também, né? Ainda dos dias de hoje, né, muitos homossexuais ou bissexuais de uma forma geral, né, até mesmo pansexuais, né, muitas vezes não declaram publicamente a sua orientação sexual, justamente por medo de perder o emprego ou medo de não conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E no caso dos transgênero, pior ainda, né? Ainda a aceitação, né, no que diz respeito ao transgênero é uma coisa que ainda está começando e ainda existe forte oposição, né? Então ainda há uma grande resistência por parte de vários setores empresariais na contratação de transgêneros, mostrando, né, que fora dos padrões clássicos de masculinidade e feminilidade, essas disputas ainda estão bastante acirradas, né? Então essas disputas que estão redefinindo as relações de poder também estão bastante intensas, né? Outro campo que nós temos também, que nós podemos falar das relações de poder e que é bastante visível no contexto contemporâneo, é a noção de etnia, né? Então, a noção de poder e etnia, né? Porque, de uma forma geral, né, nós devemos ter em vista, né, o conceito de etnia como distinto de raça, né? Raça seria uma categoria biológica que acabou sendo socializada no passado e que, por conta disso, né, acabou muitas vezes vinculando comportamentos sociais a comportamentos biológicos, né? Ou seja, comportamentos morais, né, comportamentos culturais a comportamentos biológicos, essencializando e naturalizando eles, enquanto etnia já diz respeito a uma construção histórica e social, né, com base na cultura e nas tradições, né? Então, desde o fim da Guerra Fria, nós temos uma série de conflitos interétnicos em diferentes escalas, né? Então, nesse sentido, a relação entre poder e etnia também tem se tornado cada vez mais evidente, né? As relações interétnicas também se baseiam em relações de poder, né? Então, sobre isso, né, nós temos o Robert Hayden, né, em Blueprint for a House Divided, né, The Constitutional Logic of Yugoslav Conflicts, né? Que basicamente, né, seria planta, né, no sentido de planta de casa, né, esquema de casa, de uma casa dividida, né? A lógica constitucional do conflito iugoslavo, em que Hayden, né, acaba definindo um conceito que pode ser aplicado para vários outros países multiétnicos, países multinacionais, né, que são muitas vezes permeados por conflitos, que é o chamado nacionalismo constitucional. E o que seria o nacionalismo constitucional? Basicamente, é um nacionalismo, ou seja, é um grupo étnico específico sendo privilegiado, mas de forma burocratizada e de forma legal, né? De forma legítima e constitucionalizada. Quando você tem a própria Constituição que usa os princípios democráticos de autodeterminação para privilegiar a nação dominante, né, a nação hegemônica, enquanto as outras acabam sendo minoria, né, e com isso acaba tendo seus direitos de cidadania limitados, né? No caso, Hayden, ele trata sobre a Iugoslávia, porque seria onde esse fenômeno aconteceu, né, em que nós tínhamos um estado multiétnico, multinacional como a Iugoslávia, que deu lugar a estados nacionalistas e que acabaram se baseando no princípio do nacionalismo constitucional, né, como a própria Constituição croata, que a estabelecia, né, que a Croácia era o país, né, era o estado do povo croata, né, sendo que havia uma série de outras minorias nacionais e que acabaram delegadas, né, antes na Iugoslávia elas tinham o status de nacionalidade, depois elas passam a ter o status de minoria nacional, ou seja, né, simbolicamente falando, tendo bem menos direitos da autodeterminação do que anteriormente,
para a autodeterminação croata, né? Ou seja, a Constituição ela assegura a autodeterminação croata em detrimento da autodeterminação de outros grupos que são delegados à função de minoria. E o mesmo pode ser dito da Eslovênia, da Sérvia, né? Da Macedônia também, né? Em que nós temos essa lógica imperando. E não apenas presente no contexto pós-jugoslavo, mas no contexto multiétnico geral, né? Na África mesmo, que nós temos os estados que se formam, né? A partir dos anos 60, dos anos 70, do século 20, que também muitas vezes acabam adotando uma postura com foco mais nacional, né? Privilegiando muitas vezes um grupo maioritário. Ou na Ásia também isso acaba sendo presente, no Sudeste Asiático, entre outros aspectos, em que um determinado grupo étnico nacional é constitucionalmente considerado como protegido pelo Estado em questão, enquanto outros grupos são apenas minorias, né, que são como aliens, né, são externos, né, são estrangeiros que estão vivendo naquele território, né? E isso acaba muitas vezes potencializando os conflitos, tanto na esfera discursiva como até na esfera militar, né, desses determinados grupos minoritários com os grupos étnicos dominantes. Então, né, nós temos também até a própria questão da estigmatização de outros grupos étnicos, né, a marginalização direta com relação aos direitos básicos, né, como é o caso dos judeus da Alemanha nazista, ou mesmo o apartheid na África do Sul, né, em que nós tínhamos uma minoria branca que detém os centros políticos e econômicos, né? Então acaba detendo o capital social e econômico, né? E com isso acaba marginalizando a maioria não branca, né? E que era uma diferença evidente, inclusive na própria legislação, né? Com a política dos bantustões, que acabou sendo utilizada para, inclusive, afirmar, né? E justificar que a África do Sul respeitava a autodeterminação dos povos em questões, mas que na verdade acirrou ainda mais a divisão, né? A divisão social que acabou se manifestando em uma divisão geográfica, ou a própria situação dos muçulmanos também na Índia ou em Mianmar, né, em que nós temos muitas vezes esses grupos que, embora sejam considerados cidadãos, não acabem usufruindo dos mesmos direitos e da proteção do Estado que o grupo dominante, podendo até ser passível de perseguição ou mesmo genocídio em casos mais extremos, né? E pensando até na própria lógica colonial, né, Jean-Luc Amseli e Elikia Mbokolo, né, no centro da etnias, tribalismo e Estado da África, ele afirma, né, que a classe no poder manipula a etnicidade. Como assim manipula a etnicidade? No caso, pensando no contexto africano, tem a ver com a própria dominação imperialista, em que nós temos, inclusive, os 4 capitais, né, bastante interseccionados, né? Então, os europeus eles passam a explorar a região, né, a África, o continente africano, né, e com isso eles acabam detendo o capital econômico. Então eles acabam detendo os meios de produção na África. Por sua vez, eles acabam estabelecendo que comportamentos são certos e errados, colocando muitas vezes o comportamento europeu como civilizado e o comportamento dos nativos como bárbaro, selvagem e repudioso. Então determinando um capital social. Por sua vez também, né, acaba se valorizando a cultura europeia em detrimento das culturas nativas, né, exercendo capital cultural e, no caso, né, aquele que se aproximava mais dos valores europeus era o que tinha mais honra e prestígio, e o que se aproximava mais dos valores africanos era apenas o selvagem, o bárbaro, né? Identificando também o capital simbólico com a violência simbólica que era exercida contra os grupos que se recusavam a ser assimilados. Então, né, justamente, né, o próprio sistema de ensino imperialista, ele acabou, né, ensinando para os nativos que eles eram inferiores, né, que eles eram mais selvagens, que eles eram bárbaros, ou até em casos mais extremos, que eles eram geneticamente inferiores que os europeus, né? Isso acabou sendo absorvida por várias gerações, né? Muitos nativos africanos acabaram absorvendo a própria dominação racial, a própria dominação étnica e cultural que foi imposta a eles. No entanto, algo que Amseli e Bokolo chamam a atenção é que justamente, né, essa manipulação da etnicidade a favor do poder acaba suscitando uma dinâmica cujo domínio escapa a essa manipulação da etnicidade, e os discursos e práticas sobre a nova forma de Estado levam a uma reação contra essa forma específica de Estado, né? Ou seja, a noção de que justamente, né,
com essa forma de dominação e até inferiorização, que acaba sendo até interiorizada pelos próprios nativos africanos, chega o momento, né, em que o campo se torna um ambiente de disputas e por conta disso nós temos os grupos subalternos reivindicando sua autodeterminação, sua autonomia, né, e desconstruindo essa própria visão que nós temos, né, da inferiorização do nativo, né? Então, né, começa-se a valorizar a arte africana, né, a cultura africana, as culturas africanas, né, de uma forma geral, as etnicidades africanas, os idiomas locais, as manifestações culturais diversas, né, as religiões locais, como uma forma de resistência à dominação colonial, né? Então, justamente aquilo que foi inferiorizado durante o processo de colonização torna-se, por sua vez, um sinônimo da luta pela resistência, justamente para a emancipação e para a autodeterminação dos povos da África, mas também no caso da Ásia, até em alguma escala na América nós podemos a colocar em prática. Então mostrando, né, muitas vezes como essa própria noção de etnicidade construída pelo imperialismo, ela mesma acaba também gerando os movimentos de resistência e os movimentos de reivindicação anti-imperialistas, né? E aquilo que era considerado o nível mais baixo, segundo o capital cultural, né, acaba então se tornando, né, o movimento de resistência, evidenciando essas lutas, né, pelo poder simbólico, né, essas lutas presentes, né, para redefinir as relações de poder, né? E aí nós temos também, né, a própria questão da geopolítica, né? A geopolítica é a manifestação mais extensa de poder que nós temos, né? A mais visível, a mais presente que nós temos. Embora o poder ele seja bastante diluído dentro da sociedade, a partir das relações sociais mínimas, né? A partir das relações cotidianas, que foi algo que nós tratamos nessas últimas aulas, como o poder ele está presente, né, nas relações mais cotidianas e nas relações mais corriqueiras que existem no dia a dia dos agentes, né, no dia a dia dos indivíduos, o poder ele também se manifesta em escala internacional, em escala entre estados, né? Então, nesse aspecto, né, nós temos a noção de geopolítica. E o que seria a geopolítica? A geopolítica diz respeito a ações e práticas realizadas no âmbito do poder. Então, a geopolítica ela diz respeito a estados ou união, coalizão de estados que são capazes de exercer influência num contexto regional ou num contexto mundial, né? E nesse sentido, né, o poder geopolítico ele é muitas vezes determinado por várias forças que gerenciam as relações entre estados. Então, um país ele pode ter um domínio territorial, né, que é ser soberano de seu território e ter o poder de interferir em outros territórios. O poder econômico, né, que é um país de eficiência econômica, sendo grande exportador e importador também, principalmente exportador de tecnologia, garantindo relações de dependência econômica. O militar, que diz respeito a possuir um grande contingente militar e com equipamento moderno, e o ideológico, né, que é o que tem sido usado cada vez mais, o chamado soft power, ou poder brando, como é conhecido, que é a dominação a partir da propaganda, da ideologia e da venda do próprio estilo de vida, né? Pensando, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele acaba articulando atualmente esses vários tipos de poder, né? Ele tem um poder territorial porque ele tem um território extenso e, ao mesmo tempo, a capacidade de interferência em outros países, né, com a instalação de bases militares ou até mesmo a possibilidade de derrubar governos que não são leais a eles. O poder econômico também, né, embora nós tenhamos uma competição mais acirrada no mercado mundial, várias regiões ainda são bastante dependentes dos Estados Unidos, tanto como maior comprador como principal vendedor de produtos, o que estabelece também uma relação de dominação econômica, né? Militar, né, um dos maiores exércitos do mundo e mais bem equipados é o exército americano, e ideológico, né, com a grande propaganda americana difundida a partir do cinema, a partir das animações, séries de TV, né, que demonstram o estilo de vida americano e que constroem várias narrativas que são propagadas no mundo inteiro sobre os Estados Unidos, despertando até um desejo, né, de incorporar e de conhecer essa cultura americana, né? Agora, se nós pensarmos, por exemplo, em contextos mais regionais, a gente tem também vários outros exemplos. O Japão também ele tem um poder geopolítico
geopolítico extenso. Embora, no caso, né, o Japão ele não tenha um poder militar tão forte, né, e até mesmo o poder territorial dele também é bastante limitado atualmente. Ele tem um forte poder econômico a partir da exportação de tecnologia que reverbera também no soft power, com o consumo da cultura japonesa no mundo inteiro. Animes, mangás, a cultura japonesa de uma forma geral, os produtos de tecnologia japonesa, a China, que é outro país que também está se debruçando sobre esses vários tipos de poder geopolítico, além do poder militar, né, que chega a competir com os Estados Unidos, também um poder territorial com uma grande intervenção na Ásia e agora em outros continentes também, assim como o poder econômico, né, sendo o maior comprador e vendedor para vários países no mundo, superando os Estados Unidos em vários lugares, né, e ideológico também, né, embora a China ela ainda não tenha a mesma força ideológica que os Estados Unidos, mas, né, também tem sido responsável pela produção de grande mercado, né, de grande mercadoria e tecnologia para os diferentes países que podem levar à propagação do soft power chinês, né? Em alguns contextos mais locais, a Alemanha, no caso europeu, ou a França mesmo, né, mas principalmente a Alemanha, com sua indústria automobilística, indústria de tecnologia, né, que acaba criando um forte vínculo de dominação econômica no mercado europeu, né? O Brasil mesmo, ele acaba exercendo um grande poder também na América do Sul, né? Além do poder territorial, embora o Brasil tenha uma ética mais não intervencionista, né? Existe também um poder econômico, né? O Brasil, sendo o Brasil um dos maiores parceiros dos países da América do Sul, assim como ideológico, né? O Brasil exporta muito da sua cultura, filmes, novelas e séries para os países vizinhos, e o poder militar acaba sendo mais limitado, né? Já que o Brasil é o país mais defensivo na atualidade e não de caráter mais ofensivo. Ou a África do Sul e a Nigéria no contexto africano, a Austrália no contexto da Oceania, a Índia no Sudeste Asiático, né? São alguns países que exercem em maior ou menor escala um determinado poder. A Rússia também, né? Que acaba também aglomerando muitas vezes esses quatro tipos de poder geopolítico, tanto territorial, o maior país em extensão no mundo, o poder militar também muito grande, ideológico, principalmente no leste europeu, embora economicamente, né, embora tenha crescido muito, ela ainda fica atrás de outras potências, né? Então, nós temos justamente a conciliação desses vários tipos de dominação entre estados, que reverbera também nos tipos de capital, né, econômico, simbólico, cultural e também social, né, já que determina muitas vezes as relações econômicas, as relações sociais, os estilos de vida, a noção de cultura, né, e também o prestígio. Só que nas relações macro, né? Nas relações do macropoder, nas relações entre os estados. E com isso, né, nós temos, né, justamente nessas disputas entre esses variados campos, o poder ele sendo algo fluido, né? Ele sendo algo constantemente em modificação e constantemente em mudança, com a grande resistência ao poder, né? E como que se caracteriza a resistência ao poder? O poder hegemônico, né, que seria aquele que está em vigor, ele é bastante contestado na atualidade, ou seja, as relações de poder que nós temos vigentes muitas vezes, elas são passíveis de muitas críticas, principalmente em sociedades democráticas, e por isso elas estão sendo reformuladas. É difícil pensar, né, sociedades sem relações de poder, né? Querendo ou não, o poder ele acaba sendo produto da socialização, né? Claro que isso não é uma coisa naturalizada, né? Não quer dizer que não tem como você ter uma sociedade sem poder, né? Algumas sociedades indígenas mostram exatamente que é possível existir, né, uma sociedade coesa sem um poder coercivo, mas isso daí já é outro ponto, né? Mas no caso, né, se pensar nas sociedades estatais, nas sociedades que têm Estado, né, no caso para a sociedade ocidental mesmo, o poder ele é uma coisa bastante presente, né? E assim, né, embora seja até meio difícil pensarmos a dissolução total do poder, nós temos muitas vezes a ressignificação do poder por parte desses campos de disputas, né? Então, atualmente nós temos demanda cada vez maior por sociedades democráticas com maior representação política, né? Então, cada vez mais o poder popular ele tem ascendido, né? Uma demanda cada vez maior, por exemplo, por não só o direito ao voto universal, mas também pela iniciativa popular, como é o caso do plebiscito, do referendo, né? Que no caso, o que seria? O plebiscito é quando nós temos muitas vezes
um projeto, né, que acaba sendo elaborado por um congresso, né, por um poder legislativo, e que a população ela acaba decidindo, né, se essa matéria, né, se esse projeto ele é ou não elaborado pelo congresso, né? Se decidir que sim, então aí, no caso, o congresso ele pode passar adiante, né, a elaboração desse projeto. Do contrário, ela acaba sendo paralisada, né? Então, o plebiscito muitas vezes é uma ideia, né, que é uma consulta popular, vamos dizer assim, que acontece antes de ela ser elaborada pelo Congresso. É uma proposta que é passada para a população e a população decide se ela vai ou não ser elaborada. Enquanto o referendo já é uma matéria que muitas vezes já está pronta pelo Congresso e que então é passada para a população. Muitas vezes o referendo diz respeito também a anular leis já vigentes, né? Enquanto o plebiscito é mais comum para elaborar novas leis ou novas medidas, o referendo ele já é mais comum para manter ou para anular algumas leis já vigentes, né? Pois daí já temos uma matéria pronta e o povo ele pode acatar ou rejeitar a proposta. E a própria iniciativa popular, que se assemelha ao plebiscito e ao referendo, porém, no caso, não parte do Congresso, não parte das autoridades, mas parte da própria população a partir de abaixo-assinado, a realização de uma proposta que então passa para o Congresso e que é então referendada, né? Então, por conta disso, né, nós temos cada vez mais uma demanda por esses mecanismos de participação popular. As novas relações entre estados com os blocos econômicos, né? Atualmente nós temos um mundo cada vez multipolar, poderes regionais têm ascendido bastante, né? O poder internacional de fato tem sido uma conquista cada vez mais difícil e os países têm se coligado economicamente para competir nesse mercado global, nessas relações econômicas globalizadas. Há também a ascensão da internet, a facilidade para a obtenção de conhecimentos, a própria relativização da cultura também, né, que tem possibilitado combater a censura e também difundir novos ideais culturais em larga escala. Os movimentos feministas, homossexuais e transgêneros, né, que demandam ao poder público o cumprimento total dos direitos de cidadania, que é algo bastante presente na sociedade ocidental. A ideia do poder distribuído também, né, em que nós temos novos polos de poder que se associam a demandas de grupos específicos, movimentos sociais, ONGs, né, outras organizações que não estão diretamente vinculadas ao governo e que acabam representando certos grupos, mediando as relações entre os grupos e o Estado, as próprias reformas nas instituições de poder, né, justamente pela ineficiência em manter o controle social, né, a instalação de comissões de direitos humanos, né, que relatam a falência dessas instituições, né, e a própria crise do sistema disciplinar, né, existente, como tratado já por Deleuze, né, a reforma das instituições, né, a crise do sistema institucional, né. No entanto, né, o poder ele está constantemente em ressignificação. Nós vivemos um momento em que algumas relações de poder vigentes estão começando a ser dissolvidas, começando a ser questionadas, embora ainda haja uma grande reação para mantê-las, né? Mas possivelmente, né, nós vamos ter uma ressignificação dessas relações de poder, né? Novas relações de poder estabelecidas, talvez mais fluidas, né? Mas que ainda serão vigentes, né? As estruturas antigas são abaladas para se gerar novas, né? E que podem ser mais hierarquizadas ou então mais atreladas às demandas populares, né? Então, às vezes uma grande mudança nas relações de poder pode levar a um poder mais fluido e mais distribuído ou então a um poder mais centralizado e mais hierarquizado, né? É difícil prever qual o caminho que irá se seguir, pois o próprio ser humano ele é imprevisível muitas vezes, né? A própria ação humana, a socialização humana é imprevisível, sendo um grande trabalho, inclusive, da sociologia tentar entender a própria socialização humana, né? Já que nós ainda mais vivemos num mundo fluido, de grandes transformações que tornam as coisas ainda mais imprevisíveis de uma forma geral, né? Então, com isso, nós percebemos, né, como as relações de poder, elas estão presentes desde a esfera mais cotidiana até a relação entre países, né? Se dissolvendo em diversos campos e atualmente passando por processos de ressignificação. Então, com isso, nós encerramos, né, o conteúdo no que diz respeito às relações de poder. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.